programa Páginas desta semana foi até o município de Flores da Cunha. Nós fomos conhecer a história da Vinícola Salvador, uma história que nasceu de um sonho. O prédio em que realizamos a entrevista foi construído em 1911. Memória, arquitetura e enoturismo são os temas deste programa. O grande lance, eu diria, da vinícola acho que é você não esquecer como começou. Eu acho que eu fui criado com a frase de que o seu futuro está atrelado com os seus passos do passado. Eu trabalhei numa grande empresa antes de começar o meu negócio, mas não me realizava, né? Não me concretizava o meu trabalho nessa empresa. Mas sempre eu sonhei ter meu negócio particular. Eu já sabia que ele tinha esse sonho, sabe? A vida toda ele foi enólogo, então a nossa conversa lá, desde namorado, desde quando casamos também, o assunto almoço, janta, café e vinho. É sempre vinho, acontece isso, aquilo, é uva. Esse é o assunto que predomina na conversa. O que mais me despertou quando eu fiz uma viagem para a Itália em 1997, que aí quando eu fui visitar o norte da Itália, né, as vinícolas e tal, né, daí lá eu vi que tudo é preservado, tudo é histórico, né? Não só as vinícolas, inclusive monumentos, igrejas, praças. Aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu pensei era comprar alguma coisa histórica e montar o meu próprio negócio. E ele sempre foi uma pessoa assim de preservar as coisas. Ele é cuidadoso, minucioso com as coisas dele. É assim, essa coisa de restaurar, de ver a coisa bonita, transformar o que é feio em bonito. Ele diz que nem eu transformar a uva em vinho. Não deixa de ser a mesma coisa. E aí surgiu esse negócio, bem perto de casa, 2 casas daqui inclusive. Isso aí ficou mais ou menos uma placa na frente, vende-se, ficou 2 anos quase. Ele disse, aqui embaixo tem uma placa, vende-se, ele disse, da antiga vinícola. É aqui no centro, ele disse, eu vou me informar, ele disse. Se eu não botar minha vinícola, aí o espaço valoriza, porque é centro da cidade. E ninguém tinha coragem de comprar, eu também não tinha muito dinheiro para comprar. Mas com o apoio da minha esposa, eles disseram, vamos comprar. Depois da restauração, conforme que vai entrando o dinheiro, a gente vai. Vamos fazendo devagar, porque a restauração precisa de tempo. Eu peguei o gosto da vinícola junto com ele. Eu tinha 15 anos e me lembro como se fosse hoje, um dia que ele me convidou para vir conhecer um prédio que ele havia adquirido, que ele havia comprado. Daí ele me trouxe aqui um dia. A minha primeira reação foi entrar e tapar o nariz, porque o cheiro, que isso aqui estava muito abandonado. Eu disse, meu Deus, eu disse, o que tu vai fazer com essa coisa velha? Eu vou dizer uma coisa, muitos conterrâneos meus aí, muitos, até gente conhecida, eles achavam que, coitado do Salvador, né? Pegou uma bomba, né? E achavam que eu ia quebrar, e quase quebrei, mas pelas dificuldades, né, da época. Não, ele disse, mas eu vou chamar o engenheiro, o arquiteto, vamos ver o que tem a estrutura. Depois isso aqui a gente faz uma boa faxina, não tem... Isso aqui tinha sapo, tinha lodo aqui dentro. E tinha muita infiltração, estava totalmente abandonado o prédio, não tinha um vidro, nada. Primeira frase que ele me disse, tu vai até o carro, pega a vassoura que eu trouxe, varre toda a vinícola para mim, porque tem previsão de chuva. Nós vamos vir à noite, vamos marcar onde tem as goteiras, porque a primeira tarefa era arrumar o telhado, para a gente poder trabalhar embaixo. Aqui funcionou em 1911, pelos dados que a gente tem, o primeiro moinho de Nova Trento, que era Nova Trento, depois que mudou para Flores da Cunha, né? E, inclusive, o proprietário desse moinho se chamava Joaquim Mascarello. Esse Joaquim Mascarello, ele foi o primeiro intendente na época, né? Que seria o primeiro prefeito. A data mais antiga que a gente tem registro falado é 1911, né, como um moinho da família Mascarello, quando então Flores da Cunha se chamava Nova Trento.
Nós acreditamos hoje, pelas pesquisas que a gente fez, ser um dos prédios mais antigos em plena atividade na cidade. Inclusive, aqui dentro trabalhou gente importante, como pedreiros, né? Trabalhou um ex-prefeito, que inclusive foi meu tio, chamado Raimundo Paviani. Ele também trabalhou aqui dentro, né? Fazendo reboco, diz ele, né? Hoje o pessoal que mais velho vem nos visitar e disseram que a sua infância passaram aqui dentro. Porque o meu avô trabalhou aqui, porque o meu pai trabalhou aqui, que aqui depois do moinho veio uma vinícola, né? Se instalou uma vinícola chamada Companhia Vinícola Rio Grandense, né? Eu sabia que era um prédio da antiga Companhia Vitivinícola Rio Grandense e eu fiquei espantado quando eu vi o prédio, na estrutura que ele estava, na qualidade que ele se encontrava. Ele estava bem mal conservado, ele estava abandonado. Vim fazer a reforma depois de vários contatos, vim conhecer a obra, achei que eu não estava à altura do que devia ser feito, porque precisava muita interferência. Embora o prédio fosse um prédio bem bacana, com muitas possibilidades, mas eu não tinha um norte ainda na minha cabeça para poder desenvolver um projeto todo. Quando eu vi o prédio aquela vez, eu achei estranho, porque eu imaginava uma bola de ferro derrubando tudo. Porque eu não consegui vislumbrar o projeto que ele tinha planejado para realizar o sonho de ter a própria vinícola. Veio uma equipe de arquitetos que restaurou a empresa, a parte funcional da empresa. E aí começou a obra de restauração, isso foi no final de 98, e em 99 já conseguimos fazer uma pequena safra, e passo a passo foi tomando rumo, foi se ajeitando, elaborávamos vinhos e fazíamos a obra de restauração ao mesmo tempo. Aqui o prédio existia e precisava ser interessante, para agregar uma mensagem visual, um aconchego para quem viesse visitar a cantina, e com isso que ele sempre fosse ligado à imagem do vinho. E aqui tinham que ser usados materiais que não criasse uma agressão no olho, que não fosse uma interferência visual, que foi modernizada a cantina. Ela teria que ter um visual que parecesse que foi lapidada, mas não uma interferência direta que te agredisse. E tudo foi acontecendo conforme nós conseguimos dar um passo, né? Porque a restauração ela é um pouco complicada. Nós não temos uma mão de obra especializada. Então, no fim, além de enólogos, eu, meu pai, minha mãe, a família toda foi um pouco engenheira, foi um pouco mão de obra para a restauração também. Eu ligava para o Salvador. Salvador, no tal lugar estão desmanchando um pavilhão, tem tijolos velhos. Lá ia o Salvador. Salvador, a gente tem que comprar umas portas antigas. Lá ia o Salvador. Ele foi uma pessoa incansável. Digo hoje assim, que eu não acho que eu não conseguiria fazer um projeto novamente desse preciosismo, porque é muito difícil o tempo e alguém que seja comprometido, como a família era comprometida em fazer isso aqui se tornar bacana. Não tinha como você ter ideia de que o prédio naquele estado que ele se encontrava fosse ficar assim hoje. Eu entro aqui todos os dias e quando eu entro ainda me admiro com a beleza do lugar. Seja de dia, seja à noite, quando a gente faz eventos, casamentos e tudo mais, a vinícola sempre tem um ângulo diferente para te olhar, mesmo sabendo como foi feito. Foi contratado artista para pintar painéis, foi contratado serralheiros para fazer lustres e a parte de ferro. Foi contratado um marceneiro que tem aqui em Flores também, na parte de marcenaria, que ele é ótimo, ele é disposto. Então, todos os que trabalharam aqui na propriedade, todos colocaram um quê pessoal de ver bonito. Foram quase 10 anos de restauração, né? Justamente por os motivos de se fazer tudo um trabalho minucioso de restauro. Uma construção que mostre o empenho nosso e essa ligação de ter construído essa situação interessante tornou a gente com o filhinho, que seria a cantina. É o filhinho deles e o meu também. Então a gente agregou, a gente não se encontra muito, mas agregou um afeto que isso nunca vai terminar. Então, para nós é um orgulho você ter uma parte da restauração, uma história, né, uma parte da história do município em nossas mãos,
mas nas mãos do município também. E hoje eu entro aqui, depois de um tempo, assim, vejo que está bacana, vejo que está irretocável. Quando tu vê essa estrutura bem criada, trabalhada com referências que a gente tenha, ela não é fria, ela traz aconchego e identidade com a gente. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos resgatando a história da vinícola Salvador, que fica em Flores da Cunha, e a memória da família. O meu avô, ele já fazia vinho lá em Nova Padre, nasci em Nova Padre, né? Mas ele fazia para consumo próprio, mas ele fazia vinho tão bom que os vizinhos procuravam por ele, mas teve na nariz, no sangue. Meu pai também fazia vinhos caseiros, eu gostava. À noite eu via o borbulhar do vinho, porque a gente dormia no segundo andar de cima, né? Então, tinha aquelas festas, sabe? Então, sai aquele cheiro do gás carbônico, as borbulhas, e a safra, né? Que ela enobrece, assim, lá, sabe, cheiro de uva e tal, e sempre gostei de vinho, né? Meu pai sempre trabalhou com isso. Ele sempre esteve envolvido com o setor da uva e do vinho. Ele estudou com os padres, ele se formou em enologia, técnico em enologia em Bento Gonçalves, trabalhou para algumas vinícolas, e depois o maior salto dele foi ter um laboratório de assistência enológica. Ele prestava assessoria para várias vinícolas. Aí depois eu me formei enólogo, daí fui trabalhar numa empresa, né? E fui juntando o dinheirinho, fazendo muitas economias, até que consegui o meu negócio. E desde o início ele sempre disse que ele queria montar uma vinícola para atender ao turista. Que ele pudesse contar para cada pessoa que viesse visitar o espaço dele, a vinícola dele, e provar os vinhos dele, ele pudesse contar como ele fez, como ele construiu, o que ele planejou, o que ele vislumbrou. E eu sempre escutei isso dele, né? Os últimos 5 anos aqui na nossa região da Serra, principalmente de Caxias do Sul, Flores da Cunha, São Marcos, Bento e tal, a maioria das empresas familiares fecharam. Deu uma grande crise, né? Isso aconteceu depois da lei seca. E nós também tivemos esse baque, sabe, né? Mas com a vontade de trabalhar e depois inventamos de fazer um restaurante para eventos, e a nossa empresa começou a ser divulgada com bons produtos. Quem vem já, eu pode deixar que eu vou falar para os meus amigos que existe esse espaço, muitas pessoas se surpreendem. O pessoal próprio, os moradores de Flores da Cunha, ainda que não conhecem a vinícola, quando entram aqui, eles estão acostumados a olhar a fachada dela, que é um caminho, às vezes o roteiro de caminho de casa, mas quando eles entram, eles também se surpreendem. Meu Deus, isso que é isso de lindo? As pessoas se impressionam, a gente tem essa realidade. Que as pessoas, elas estão vindo do Rio Grande do Sul, lá do centro do país, eles vão de Gramado e Canela. E os pessoal lá, quando eles vêm para o Sul, então tem uns que já vieram aqui e dizem, olha, se você for para o Sul, não te esqueça de visitar Flores da Cunha, tem boas vinícolas. Pelo agradecimento deles na saída, pela expressão deles, que eles gostam dessa coisa familiar, ser atendido pela família. Então, eles fazem comparação com outras vinícolas que não tem esse aconchego da família. Porque a gente fala como se estivesse na casa da gente, né? A gente sempre diz, ó, fique à vontade, sinta-se em casa. Meu filho é tecnólogo, sou enólogo, a minha esposa é enófila, ela entende mais do que eu. Quando eu posso viajar, ela viaja, ela traz as notícias, né? Então aqui todo mundo entende de vinho. Hoje essa proximidade que o turismo, o enoturismo propiciou, o vinho é uma bebida que ele está em todos os momentos, em todas as refeições, ele está em todas as comemorações, os espumantes deixaram de ser a bebida de fim de ano, de Natal, hoje eles são não diria nenhum produto, mas eles estão presentes no momento de confraternização, no momento de alegria. Antigamente, cada enólogo tinha o seu segredinho e colocava no bolso. Hoje não, hoje está tudo aberto, porque o que eu aprendo hoje a fazer um vinho, amanhã já não serve mais. Nem ainda segurar, você tem que abrir, eu fiz isso, deu errado, então vou fazer assim, tal, não, eu fiz, entendeu? Hoje tem mais troca de experiências, que antigamente não existia troca de experiências, né?
Por isso que hoje nós evoluímos. Todos os vinhos partem do pressuposto que para ser um grande vinho você precisa ter uma boa matéria-prima. E isso nós estamos falando de qualidade de uva. Nós brasileiros aqui, nós investimos muito em tecnologia dentro das empresas, mas esquecemos que era o mais importante a matéria-prima. Hoje, a matéria-prima é muito mais importante que a tecnologia. Se você tem uma boa matéria-prima, 50% do bom vinho sai de lá, e os outros 50% é o enólogo que vai direcionar. Simplesmente ter a uva boa não é a garantia de um vinho bom. Porém, tecnologia de ponta também não assegura que o vinho será o melhor. Então hoje essa é uma combinação, é você ter uva de qualidade e perícia na elaboração do vinho. Nós temos tecnologia de ponta, de primeiro mundo, né? Nós estamos melhorando nos vinhedos e temos que melhorar muito mais, né? Achar um clone, porque às vezes aqui chove na época, de repente achar um clone de um Cabernet, de um Merlot, que se adapta mais à nossa região, sabe? A nossa região é boa para Merlot, menos para Cabernet, mas temos um clima fantástico para fazer vinhos brancos, fazer espumantes, suco de uva principalmente, né? Então, quer dizer, cada país tem o seu terroir, né? O seu clima, as suas variedades que predominam. As vinícolas brasileiras, por si, sem medo nenhum, com certeza estão entre uma das mais modernas do mundo. Em termos de tecnologia, nós não temos nada em a ver com as demais vinícolas do mundo todo. E o nosso grande segredo, o nosso grande foco hoje é sim a qualidade das uvas. Esse é o segredo de um grande vinho. O principal de um vinho é o início, é a primeira semana. Se tu não cuidou a primeira semana, esquece do vinho, né? Então, você tem que ir que nem uma criança. À noite a gente vem. Eu chego, às vezes, eu saio daqui à meia-noite, vem o meu filho às 3 da madrugada e depois às 6 da manhã entra o meu funcionário. Não podemos parar. Eu não tenho formação em questão de vinho, essas coisas, técnicas, nada. Mas eu posso ajudar no atendimento, que eu gosto de fazer, de atender o visitante, quem vem aqui, e vou cuidar na manutenção, nessa parte mais burocrática, eu digo, né? O vinho precisa do turismo, do enoturismo, é uma fonte de divulgação, é onde você consegue aproximar o cliente do seu produto, ele consegue, acima de tudo, elucidar as suas dúvidas, ele consegue se aproximar de um produto que até então ele era dito como um produto de elite. No mundo inteiro, o brasileiro, né, nós estamos despontando lá fora como elaboradores de vinhos, né, fabricantes de vinhos bons, né. Cada vez mais estão sendo reconhecidos. O Brasil todo já está mudando a questão do vinho. O brasileiro está gostando do vinho nacional, que antes é muita coisa importada, essas coisas. Então a gente percebe que tem campo para isso no turismo. O setor de vinho é fantástico e a gente percebe muita gente querendo conhecer vinho. Os vinhos finos são os vinhos que vieram da Europa, as variedades, né? Então tudo que vieram da Europa, por exemplo, Cabernet, o Merlot, Antilota, Tannat, Chardonnay, né, Carmenère, são todos vinhos, variedades que vieram da Europa. E os vinhos de mesa, que são bons para fazer suco de uva, né, que o suco está crescendo dia após dia, que são as uvas americanas, né, uvas que vieram dos Estados Unidos, no caso, esses vinhos de mesa, né, vinhos de garrafão e tal, mas são boas uvas para fazer bons sucos. Os melhores sucos do mundo são os nossos brasileiros, né. O segredo para fazer o bom vinho tem que ter amor. Se você não tiver amor, tiver dedicação, não tem medo. Eu acho que qualquer profissão, né? Às vezes tem profissões que a gente não gosta, mas por causa da parte financeira a gente até se obriga, mas eu não, eu faço porque eu gosto. À noite, na época da safra, você precisa vir aí à meia-noite fazer trabalhos enológicos, eu venho, né? Não me cansa porque eu gosto de ver o vinho em fermentação, sabe? Tudo aquilo, né? E saber o que eu vou extrair desse vinho, né? Eu sei o potencial, o que eu vou conseguir desse vinho, né? O sonho seria eu conseguir comprar alguns quarteirões ao redor da vinícola e colocar os vinhedos à cerca. Seria um grande sonho realizar isso. Eu acreditei em mim, acreditei na minha família que me apoiava e eu nunca fui de desistir e disse vou ser persistente e vou vencer e venci.